Estamos com a Escola Bíblica Dominical. Empezamos hoje a segunda epístola do apóstolo Pablo a Timoteo. Senhor nosso Deus, Padre, em nome de Cristo, e nesta manhã entregamos o coração e a fé em tus manos, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pueda iluminar nossos pensamentos, para que tenhamos a sabedoria, o conhecimento de las coisas del Senhor. Dá-nos, ilumina-nos nesta manhã. Amém. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstolo de Jesus Cristo, por la vontade de Deus, segundo a promessa de la vida, que é em Cristo Jesus. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericórdia e paz de parte de Deus, Padre, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Te vê aqui nele saludo, porque saludando, verdade? Pablo sempre faz isso nas epístolas. Primeiro, antes de começar, ele saluda. E depois, ao final de cada carta, ele se despede, fazendo recomendações, verdade? Então, aqui nele saluda, ele disse uma coisa, que a vida é em Jesus Cristo, versículo 1 no final. Segundo a promessa de la vida. Então, se a promessa maior de Jesus Cristo é a vida eterna. Não há vida fora de Jesus. Ele mesmo disse: fora de mim, separados de mim, nada podeis fazer. Então, se nossa fé tem que sempre estar basada nisso. A vida é Jesus, essa é a promessa de Ele, dar-nos vida, e vida essa com abundância. E no versículo 12 ele disse assim, duas coisas interessantes. Ele chama Timoteo de amado hijo, porque Timoteo foi convertido, foi ganado para o Senhor através de Pablo. Então, quando você, por meio de você, uma pessoa se converte, você é padre na fé de aquela pessoa. Aquela pessoa é seu hijo na fé, sua responsabilidade delante de Deus. Você vê que Pablo tinha esta preocupação com Timoteo, assim como todos os outros que se converteram, né, por meio dele. E quando ele dá o saludo, ele diz assim: graça, misericórdia e paz de parte de Deus. Verdade? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa, você pode dizer: Deus te bendiga. Graça, graça e paz. Na rádio eu sempre digo isso, não sei se já escutou. Eu sempre digo que graça e paz a todos. Amém? Amém. Porque é o que necessitamos. Graças de Deus, que é o favor, Jesus Cristo, e a paz, verdade? Para viver, para tocar nossos caminhos. Versículo 3 disse: dou graças a Deus, ao qual sirvo desde os meus maiores com límpia consciência, de que sem cessar me acuerdo de ti em minhas orações, noite e dia. Vê? Essa é a preocupação dele hijo na fé, verdade? Então, se você, mesmo que esteja lejos, você ora para aquela pessoa, porque é a sua responsabilidade delante de Deus, você ora por ele. Então, Pablo sempre orando por Timoteo. Aí disse assim: desejando ver-te, ao acordar-me de tus lágrimas, para llenar-me de gozo. Como Pablo estava preso, né, Timoteo se entristeceu.
Llorava, verdade? Então, quando você estranha uma pessoa, ou quando você sabe que uma pessoa que você quer muito está numa situação difícil, claro que se lhe vêm las lágrimas. Trayendo la memória, la fé não fingida que há em ti, la qual habitou primeiro, perdão, em tua abuela Loida e em tua madre Eunice, e estou seguro que em ti também. Então, Pablo predicou primeiro para a abuela de Timoteo, que se chamava Loida, verdade? Então, eu creio que a abuela começou a falar a la hija, verdade? Bem, vamos aí que está esse apóstolo Pablo que predica forte as coisas do Senhor, que predica sobre Cristo, o Salvador. E luego, através da conversão de la hija, Eunice, ela vai e predica também, claro, ajudou a salvar a sua filha Timoteu, abuela, madre e hijo. Assim tem que ser, verdade, a salvação. Chegar à família, senão as gerações que vão chegar não vão ser salvas. Se você não salvar o hijo, quem salvará o neto? E depois do neto, ele bisneto. E ele tataraneto. É decir, a palavra que chegou ao nosso coração vai morrer com nós outros. Não pode. Aí ele diz assim, estou seguro que em ti também. Por la qual te recuerdo que está em ti por la imposição de mis manos. Então, aí está a prova que foi Pablo quem converteu, quem consagrou, quem separou a Timoteu para as coisas de Deus. Porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de cordura. Portanto, não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, preso suyo, se não participa de las aflições por el Evangelho segundo o poder de Deus. Então, quando ele habla, recuerda Pablo recuerda Timoteu de sua conversão. Se acuerda como te convertiste? Primeiro foi tua abuela, depois foi tua mamá, e depois foi você. E eu me impulso as manos. Então, se não tem vergüenzas, não tenha vergüenza. E ele disse mais aqui, né? Ele disse, não te acobardes. Falando que muitos, talvez, naquele tempo, se acovardaram. Talvez. A Bíblia disse, né, que muitos, no mesmo tempo de Jesus, muitos se desviaram, verdade? Quando estavam aí com Jesus, com os milagros e as bendições, a multiplicação dos panes e cegos que veiam, a multitud se juntavam para ver os milagres, para receber os milagros. Havia multitudes que se acercavam a Jesus para comer, para receber pão, verdade? Que ele multiplicava os pães. Mas quando vem a perseguição, quando vem a luta, né? Podemos dizer assim, esta grande multitud se diminui. Disse que quando Jesus Cristo ressuscita, havia apenas 500
que estavam aí seguindo Jesus. Verdade? E isso porque alguém correu a voz falando sobre Jesus Cristo ressuscitou, e isso animou. Porque na mesma cruz, só há contos de que estava aí Juan, a Maria, Madre de Jesus, Maria Madalena, seguidora de Jesus, e um par de discípulos aí. Nem os apóstolos estavam aí. O único apóstolo que estava presente era Juan. Então, quando as coisas não dão, a gente se dispersa, a gente se esconde, verdade? Se esconde. Se acorda que eu já prediquei aqui há algumas semanas que no dia de Pentecostes, que foi quando o Senhor derramou o Espírito Santo, havia no mais 120 no aposento alto, onde eles estiveram reunidos por 10 dias, orando, ajunando, para receber a promessa do Espírito Santo. Mas não eram 500 que viram o Senhor ressuscitar, e quando ele subiu ao céu, ele disse a esses 500, quedaos aqui em Jerusalém, hasta que venga a promessa do Espírito. Mas te acorda que a perseguição continuava. Agora mais, porque Jesus Cristo havia ressuscitado, havia todo este rumor em la cidade. É que a Bíblia não habla muito, os livros de los Hechos tampouco, mas houve muita perseguição. Pablo já estava aí, com carta na mão já preparado, porque acorda-se que o sumo sacerdote pagou aos soldados para que mentiram. Não diga que ele ressuscitou. Diga que os discípulos roubaram o corpo, mas de todos os modos, muita gente viu, e quem viu, correu a voz. Não, não é mentira. Jesus Cristo ressuscitou, eu lo mirei. Não? Então, tanto o Império Romano e quanto os judíos não queriam que a gente se dera conta disso, porque les caía mal. A los romanos, porque permitiram que matara a alguém que era de Deus, verdade? E os sumos sacerdotes, a religião se equivocou, e eles nunca se equivocavam, segundo. Então, houve muita perseguição. Há uma película que saiu há um ano atrás, mostrando, verdade, toda a investigação que foi feita depois de la ressurreição de Cristo, feita por los romanos, que encargaram uns militares para investigar. Eles desterraram todas as pessoas que haviam morto naquelas semanas. E agarraram alguns apóstolos, algumas pessoas que viram Jesus ressuscitado, para reconhecer. Não, porque eles queriam buscar um corpo, eles queriam um corpo, para provar que Jesus não estava ressuscitado. Que coisa, verdade? Então, vê que a hora aqui havia perseguição. Pablo estava preso. Então, Pablo era o principal aí dos apóstolos agora. Ele que abriu as igrejas, evangelizou hasta onde nunca nada imaginava. Ele foi à Ásia, verdade? E aí lo prendem, aí em Roma, está preso. Então você corre a voz, mira, quizá a coisa agora não estará bem. Não se espante se um dia houver perseguição e as igrejas começarem a ser perseguidas. Você vai ver também cristianos se escondendo dentro de casa. Não vamos lá à igreja não, porque nós vamos aprender também nós outros aí, verdade? Não vamos aí ao serviço não, senão nós vamos matar nós outros também. Muita gente se acobardará. A hora já se há gente se acobardando, verdade?
sem perseguição nenhuma, já se escondem. Então, se Pablo disse, mira, o Espírito de Deus não é de covardia, senão poder, amor e cordura. Portanto, não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor. Amém? Amém. Às vezes as pessoas, como eu disse, a palavra só chega quando uno predica. Ele mesmo Pablo disse, como ouvirão se não há quem lhes predica, quem lhes anuncia? Como chegarão se não há quem nos ensine o caminho, quem nos conduz, quem nos busque? E ele diz assim, dá testemunho do Senhor e não te avergüença de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, preso suyo. Pablo estava preso por causa de Jesus. Amém? Preso de Jesus, ou seja, estava preso por causa de Jesus. Ele disse, não participa de las aflições por el Evangelho segundo o poder de Deus. Então, que passa? O Evangelho, a vida com Deus, é bendição, sim ou não? É bendição. É algo maravilhoso. É vitórias, milagros, são maravilhosos, tudo isso. Mas também o Evangelho é luta, é perseguição. Em vez de vamos receber rechaço das pessoas. Em vezes vamos receber, como por assim, perseguição, né, como foi o caso esse aqui de Pablo, né, que foi perseguido e preso e morto por causa de predicar o Evangelho. Não isso nada demais. Aí diz assim, predica esse Evangelho de Jesus, quem nos salvou e de amor com um chamamento santo, não conforme a nossas obras, senão segundo o propósito suyo e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de los tempos eternos. Então, você dizendo, predica esse Evangelho, testifica o Evangelho de Jesus, porque Ele nos salvou e nos chamou com um chamamento santo, não conforme nossas obras. Então, se eu não fui chamado a Deus, você tampouco foi chamado, não pense que Deus mirou você, ou mirou a mim, ou mirou qualquer pessoa, e Ele viu, que bueno, essa pessoa está boa para ser de Deus, é muito boa a pessoa, e não sei o que, não. Não há nada em nós outros que agrada a Deus, não há nada. Ao contrário, Deus quando mira nós outros, Ele só vê razões para não te amar, verdade? Verdade que sim? Sabe quando você chama, você conhece uma pessoa e você não, você se mira, mas não vou chamar essa pessoa para minha casa porque é tremenda, né? É gritona, é nerviosa, é habladora, ou não sei o quê, ou é materialista. Você vai encontrar um montão de razões para não, verdade? Porque esse é o homem tem seus defeitos, por demais que um intenta esconder, acaba se lhe sale, verdade? Se lhe sale. Então nós outros não fomos chamados por ser buenos ou por ser malos. Nós outros fomos chamados segundo o plano de Deus. Amém? A graça do Senhor Jesus foi que nos salvou. Em favor de Deus. E esse plano de Deus, de chamar, de propósito suyo, como ele disse aqui, foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, como eu sempre abro aqui a vocês, antes que houvera el mundo, ou que houvera personas nesta terra,
Deus já tinha esse propósito. Que Deus não é isso. Pensa que Deus estava aí aborrido, verdade? E disse assim, vamos criar o homem, vamos fazer alguma coisa, estamos aqui aborridos. Não, Deus já tinha esse propósito, já tinha este plano, verdade? E como Jesus Cristo é seu Filho, ele já tinha o plano de que se algo fuera malo, assim como nós outros, verdade? Você, em vez de planeamos hasta demasiado, verdade? Já era para que hiciéramos o que deveríamos fazer e todavia estamos pensando, não, e se não sai bem, e se isso não serve, temos que ter uma alternativa. Deus tinha, a alternativa é Jesus. Versículo 10, vamos parar no versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual aboliu la muerte e sacou a la luz la vida e la imortalidade por meio do Evangelho. Marque essa parte aí em sua Bíblia, o versículo 10. Então, se Jesus se manifesta, verdade? Com a aparição de Jesus Cristo, ele manifesta esse plano de Deus, esse propósito de Deus de salvar a humanidade. E por meio dele, de lo que ele hizo na cruz, que foi o maior hecho, né, suyo, o maior milagre de Jesus aconteceu na cruz. Mais que curar um cego, um paralítico, mais que ressuscitar o morto, o maior milagre foi feito na cruz. Porque na cruz, ele diz aqui, aboliu a morte. Ou seja, Jesus venceu a morte, ele acabou com o poder da morte. E aí muitas pessoas dizem, mas eu não entendo todo mundo seguir morrendo. É pela morte não tem mais possessão sobre nós outros. Antes, quando as pessoas morriam, a Bíblia disse que a morte levava cautiva as pessoas. Por causa dos pecados, né? Pecado separava as pessoas de Deus. Então, para onde as pessoas iam? A Bíblia diz que iam para el Hades, que é o lugar onde a morte levava todos os mortos. Aí descendeu Jesus, se acorda? Não é o inferno como o inferno é agora, verdade? Porque agora o inferno é o lugar de separação eterna. Quem vai para allá não sai nunca mais. Então lá diz, donde a morte levava para cautivo os mortos. E porque não haviam se arrependido, não conheceram, não havia Jesus também, como a pessoa vai arrepender-se. Diz na Bíblia que, em 1 de Pedro, que Jesus descendeu aí, verdade? E tomou, verdade, as chaves do inferno. Só a morte não tem mais poder de levar as pessoas ao inferno, à prisão eterna. E ele venceu e se apoderou deste poder que a morte tinha. Por isso que a Bíblia diz, ante Jesus toda língua confessa, ante Jesus toda rodilha se dobra. Ele tem o poder de dar vida e de quê? E de la morte. Porque na cruz ele aboliu, não é que acabou com a morte, porque a morte existe, não vai morrer. Pero este domínio não está por causa do pecado da pessoa. Porque a Bíblia diz que a paga do pecado é a morte, sim ou não? Não foi por isso que Adão foi condenado a morrer, porque ele pecou. Ele era eterno, tinha vida eterna como Deus. Morreu porque pecou. E por causa dele, todos nós outros morrimos também, porque também pecamos. Right? Pero vendo Jesus vence a morte. Então, ele dá uma opção. Amigo, se você não quer que a morte destrua a tua vida, aceita-me. Tu corpo vai morrer, pero tu espírito será eternizado com Deus.
Amém? Por isso que ele explica aqui, mira. Aboliu a morte e sacou à luz a vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu sei que meu corpo vai morrer, mas meu espírito tem vida. Né? Em meu espírito eu tenho Jesus. Então, mientras eu tenha Jesus em meu espírito, eu tenho esperança de vida, vida eterna. Esse corpo vai morrer, vai acabar. Nem me preocupo. A preocupação é salvar o espírito. Muita gente está querendo salvar o corpo, verdade? Verdade que sim? Pelo corpo você vai acabar. E você não se preocupa com a alma, né? Com o espírito. Ele sacou a luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que é uma imortalidade? Imortalidade é uma pessoa que não morre, verdade? Imortal. Deus morre? Não, Deus é eterno, imortal. Verdade? Jesus Cristo morre? Não, porque ele venceu a morte, ressuscitou. Ele é imortal. A morte não pôde matá-lo. Verdade? Amém? Então, se assim, ele diz assim, por meio do Evangelho. Então, o Evangelho traz isso para mim. Oh, não, agora eu entendo. Jesus Cristo venceu a morte, então a morte não vai poder matar-me. Verdade? Esse corpo vai morrer porque tem prazo de, como chama? como chama? De validar, verdade? Sim. Assim, quando você compra algo, está aí, expiration date. Nós outros também já estamos de caminho para a expiration date. Minha madre. Pero é certo. Pero nossa esperança, não ponga a tua preocupação nisso, porque você tem algo maior, mais grande, mais maravilhoso que esse Jesus. Amém? Então, quem tem Jesus, diz a Bíblia, passa da morte à vida eterna. Amém? Então, o dia de nossa morte será um dia de tristeza para muita gente, igreja. Mas para nós outros será o dia mais feliz de nossa vida. Como, pastor, se eu vou morrer? Imagina, tu vai cerrar os olhos quando você abrir, de imediato, isso assim, em um abrir e cerrar. Como disse, um parpadear. Parpadear. Imagina, hace assim, mira para mim e hace assim. Assim, você vai cerrar e vai abrir os olhos e já está Jesus aí. Né? Não será uma alegria? Sim. Você vai estar se olvidar que morreu. Nem vai dar conta, não. Deixa para trás aí que quedou. Amém? Aí você vai ver Jesus e os ángeles e a glória de Deus, a grandeza de Deus. Você vai poder ver a Pablo, a Pedro, a Juan. Amém? Rapidito você vai se olvidar desta vida aqui, desta terra. Amém? De preocupação. E a Bíblia diz que uma das bendições da vida eterna é que não haverá memória desta terra. Imagina se não você estaria aí lá na terra, no céu, preocupado com o seu filho, com o seu neto, com todo mundo. Você não ia ter nem paz aí. Diz a Bíblia que o que foi a preocupação desta terra, já não haverá memória. Por isso que aí Apocalipse diz que não haverá llanto, nem lágrima, nem dolor, nem sofrimento, nem... Haverá noite, verdade? Então você não vai se ouvir, não vai se recordar de mais nada. A única coisa que você se vai recordar é que você conheceu a Cristo. Isso não. Isso será para sempre. Amém? Amém. A gente que queda, que vai estar na tristeza, verdade? Está no dolor. Eu estava escutando uma pessoa falando essa semana assim que quando uma pessoa morre, o sofrimento é de quem queda. A pessoa que morreu não está sofrendo mais, verdade? Mesmo que a pessoa teve uma morte de enfermidade, de sofrimento, quando ela morre, acabou o sofrimento dela. Acabou o dolor. Ela não vai sentir mais dolor, nem tristeza, nada. A gente que queda que sofre, verdade? Verdade?
El que se foi aliviado de seus sofrimentos, de seus dolores. Se foi a ter paz, ¿verdad? Descansar em paz. Dicen, sufre más el que se queda. El que se queda, el que se va. El que se va não se sofre. Porque ele não vai ter recuerdo de nada. Imagina se não, seria sem propósito. Imagina se nós outros saímos de aqui e aí você está aí no céu, pagará a renta a minha hija. E se não paga, e ele perro, quem vai cuidar? É que assim? E minha nieta, quem vai cuidar? E quem vai fazer isso? E quem vai cozinhar tamales? Imagina você estar no céu aí preocupada com quem vai cozinhar os tamales. Então, se não há recuerdo, a Bíblia diz que nossa memória cai no mar do ouvido. Oh, mira que bonito. Deus tem um mar do ouvido onde Ele ouvida nossos pecados e erros. Ele manda para allá. Então, quando você chega no céu, tua memória de sofrimento deste mundo se vai ao mar do ouvido. Você se ouvido, você vai ser uma nova pessoa aí. Sua vida será aí, no céu, a vida com Deus. Amém? Amém. Que bonito, verdade? Sim. Meu Deus, Padre Santo, te damos a graça nesta manhã por esta enseñança maravilhosa que tu Espírito nos deu. Senhor, que tenhamos nós outros o propósito do Evangelho, da palavra de Deus sempre no nosso coração, para que podamos sempre, Senhor, seguir as instruções que nos dá tu palavra e estamos sempre listos, meu Deus, para receber esta salvação, que é a única garantia, a única coisa real que temos na vida. Meu Padre, bendice-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.